Bom, de novo, com a nossa Big Picture, né? Uma vez entendido, né, qual que é a proposta do CloudFormation dentro do nosso escopo, né? A gente vem agora para criação. Então, vamos criar o nosso primeiro recurso usando o CloudFormation. Eu já criei um recurso, né, não usando o CloudFormation, que foram as duas EC2, a EC2 o Windows e a Linux, né? Mas não usei CloudFormation. Agora a gente vai usar o CloudFormation para criar a nossa VPC, onde ela vai atuar com todos os recursos que precisam de VPC, a gente vai usar essa daí. Então, por exemplo, a gente vai usar o POST, né, o RDS, vai usar essa VPC, o DMS vai usar essa VPC, que mais vai usar? O Redshift vai usar essa VPC, e acho que são só esses três serviços que usam a VPC, que eu preciso de uma VPC. Os containers também vão usar a VPC, tá? Então, essa é a VPC da solução, tá? A outra VPC default foi aquilo que eu falei, né? Então, só para recapitular, estou usando a VPC default com as duas máquinas, né? Para fazer o desenvolvimento. Não precisaria, poderia estar fazendo isso localmente, tá? Mas por uma questão de fluir melhor, né? As coisas aqui, eu optei por criar essas máquinas dentro da VPC default. Mas estou criando uma outra rede totalmente do zero, tá? Onde a gente vai ter... Na hora que eu tiver que destruir, né? Que eu tiver que acabar com tudo, eu acabo com tudo até com a VPC, não fica nada, só fica a VPC default. E aí encerra a conta, né? Depois a gente vai ver também até como encerrar a conta, tá? Bom, então aqui, com relação à VPC, essa VPC criada, que vai ser criada com o CloudFormation, bom, basicamente é o mesmo slide que a gente viu da VPC Default, tá? A diferença é que essa VPC ela não existe. A VPC Default ela existe quando você cria a conta, né? Em todas as regiões, a AWS já entrega uma VPC Default, tá? Essa aqui não, essa aqui eu vou criar do zero essa VPC. Bom, mas é a mesma ideia, tá? E aqui, até para entender bem aqui os pontos que eu vou estar abordando dentro do template, tem esse slide aqui, gente, que é justamente os componentes que eu preciso declarar dentro do template do CloudFormation para que eu consiga criar minha VPC. Assim, tem também ali um conteúdo curado, né? Essa questão de VPC é muito mais ampla do que o que a gente vai ver aqui, tá? Mas para o nosso caso de uso ela serve perfeitamente, tá? Daria para ser muito mais complexa, enfim. Mas aqui a gente tem o básico do que a gente precisa, tá? Então, uma VPC que tem duas subnets, tá? Eu preciso no mínimo de duas subnets. A VPC Default, em Norte Virginia, ela trouxe ali 6 subnets. Já é o default, né? No nosso caso, eu não preciso. Duas. Tem que ser no mínimo duas, porque tem serviço que tem que ter duas subnets, tá? Então, já criei ali duas subnets. Já criei, não, né? A gente vai criar duas subnets. Tem aqui seguindo aqui a ordem, né? Então, aqui o ponto 1 é a própria VPC. Aí o 2 tem que criar um Internet Gateway, que é a porta de saída e de entrada para a internet, né? Como no caso essa VPC vai ter acesso à internet, então a gente tem que ter um Internet Gateway, né? Porque ela não é obrigatória. Você pode ter uma VPC sem Internet Gateway, uma VPC que não sai, ou se ela sai através de um roteamento para outra VPC, por questão de segurança, né? Então tem umas complexidades assim que dá para fazer. Aí a gente tem aqui o Internet Gateway, o 3 que seria, eu preciso atachar esse Internet Gateway a essa VPC, né? Depois a gente tem ali o 4, que são as subnets, o 5 é a tabela de roteamento, né? Onde eu também tenho que vincular essa tabela de roteamento com o roteador, que roteia para o Internet Gateway. E por final aqui eu tenho aqui a amarração de cada subnet com a tabela de roteamento, tá? Então, assim, são esses. E por último aqui o Security Group, que é a camada ali, seria o nosso firewall, que vai impedir, né, de qualquer um acessar a rede, enfim, né? Então, essa rede, ela sai para qualquer lugar, mas entrar
a gente tem que fazer a liberação ali no Security Group, senão não acessa, tá? Bom, uma outra coisa aqui importante, gente, na criação aqui da VPC é o intervalo de IP, né? Isso aqui também é meio uma ciência, esse IP, né? Essa definição de IP, a máscara, o range, enfim, né? A quantidade de máquinas que você pode ter dentro de cada intervalo, né? Até lembro que há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, trabalhei com infraestrutura, e foi logo com o começo de redes Workgroup, né? Não sei se vocês vão lembrar, Windows for Workgroups, então tinha muito disso. Eu lembro que tinha uma conta que você fazia, eu já não lembro mais nada disso. Mas eu trouxe aqui para vocês. Opa, não era para ter minimizado aqui. Peraí que. Isso. Cadê? Vamos aqui no browser. Esse aqui é do CloudFormation. Deixa eu fechar ele aqui. Deixa eu abrir isso aqui da VPC. Com vários links ali que eu preciso, né? Já está no. Vou passar esses links para vocês também, tá? Toda informação de link, de comando, eu vou montar bonitinho. Final de semana já incluo na aula de terça e na aula de hoje, tá? Bem, então aqui a gente tem, em relação a isso que eu falei, essa questão do intervalo, né? Tem esse link aqui na Wikipedia que ele explica muito bem essa conta, como é que faz, né? Tem aqui alguns endereços que são recomendados, né? Dependendo do intervalo da máscara que você usa ali, ele te libera uma quantidade X de máquina que você pode configurar, né? Então, é uma leitura legal que vocês podem depois fazer aqui, tá? E aqui tem uma outra ferramenta também, que é o seguinte, você coloca aqui o teu intervalo e ele te calcula, ele te fala quantos IPs esse intervalo vai te disponibilizar. Então, por exemplo, aqui eu estou usando... Não está fácil aqui. Eu estou usando ali o 192.168/24. 192.168. Então, vou colocar aqui, ó. 192.168.0.0/24. Isso, né? Isso. Então, olha só. O barra, né, 24, 16, é justamente a quantidade de IPs que você vai poder trabalhar dentro daquele intervalo, né? No caso aqui, ó, esse barra 24, ele vai me liberar 256 IPs, né? Então, eu poderia ter perdão, poderia ter uma rede, né, com até 256 IPs distribuídos para várias coisas, né? Então, tem aqui de 4.000 e pouco. Então, assim, depende muito do que você vai fazer para fazer essa configuração. E aqui ele me dá, ó, então, dentro desse intervalo barra 24, ele me dá aqui, ó, o meu primeiro IP vai ser esse, ó, 192.168.0.0, e o meu último IP vai ser esse aqui, ó, 192.168.0.255, tá? Então, um intervalo aí de 256 IPs, tá? E aí, assim, eu vou lá no CloudFormation, eu vou ter que declarar esse IP, né? E aí eu vou declarar também para cada subnet, cada uma vai usar metade, né? Então, uma vai usar de 0 até... Deixa eu colocar aqui o 25 ali. Uma vai usar de 0 até 127 e a outra vai usar de 128 até 255, tá? Essa é a faixa que vai ser segmentada por cada subnet, tá? Bom, então vamos na construção aqui do template. Bom, vou usar esse cara aqui como
referência já, tá? E aqui é o seguinte, deixa eu pegar. Bom, onde está a documentação? CloudFormation, você viu, né? A gente viu que tem uma documentação, mas para cada tipo de recurso, ele tem uma documentação especial para aquele tipo de recurso. Então, por exemplo, vou provisionar aqui um recurso de VPC. Então, tem uma documentação dentro do CloudFormation exclusivo para VPC, tá? Já estou com um link aqui, ó, que é essa daqui, ó. Tá? Essa parte de VPC, gente, ela está dentro da categoria de computação, tá? Então, ela está dentro de EC2. Vocês podem depois estranhar, poxa, mas não tinha que ser Amazon VPC? É, até seguindo o que eles têm hoje, até poderia, né? Acho que mais lá atrás, quando foi criado, já fez desse jeito. E os recursos de VPC estão ligados à parte computacional, que é o EC2, tá? Então, a gente vai rolar aqui para baixo, ó. Cadê? E aí, tá curtindo os cortes dos principais momentos da 8ª edição do Bootcamp de Engenharia de Dados com a AWS, a Apache Hop e companhia? Então, vou estar aí agora em maio, desenvolvendo toda a solução junto com uma nova turma. Se estiver interessado, vou deixar o link aí para vocês. Abraço!